Olá, caríssimos alunos do primeiro ano, estamos aqui para mais uma aula de História 1, da apostila 2, e hoje a gente vai abordar a América pré-colombiana, a origem do homem americano e as primeiras civilizações. A gente fala de América pré-colombiana, mas com uma ênfase maior em Brasil. Próximo. Bom, povoamento da América, né? Primeiro tópico, sabendo que a origem dos seres humanos está na África há cerca de 3,2 milhões de anos, compreendemos que a ocupação da América foi feita por ondas migratórias ocorridas há milhares de anos atrás. Quando a gente fala dessa origem na África, falamos da África Austral, ou seja, África ao sul, de um artefato encontrado naquela região, que é um fóssil de uma mulher que se chamaria Lucy. Foi nominada pelos arqueólogos de Lucy, e ali então se configura como o mais antigo, aspecto arqueológico humano encontrado até hoje, que data de mais ou menos 3,2 milhões. Então, se a vida surgiu na África, se o homem surge na África, as teorias mais relevantes é que dali esse homem se espalhou para todo o restante do mundo, né? No caso da origem do homem americano, duas hipóteses causam discussões entre os cientistas. Duas origens para essa origem do homem americano. Nós temos a origem autóctone, a menos, seguida, muito pouco acreditada, e a origem allotóctone. Dois nomes um pouco complicados. Origem autóctone e allotóctone. O que seria a origem autóctone? O homem, a exemplo do africano, teria surgido aqui mesmo no continente americano. Porém, não existem provas, né? Jamais se comprovou que esse homem teria surgido aqui no nosso território, aqui na América. As mais difundidas teorias, elas têm uma origem allotóctone, ou seja, que essa habitação do continente americano, ela tem ocorrido através de ondas migratórias, não só uma onda migratória, mas diversas ondas, né? Uma que se daria na era da glaciação pelo Estreito de Bering, e outras teriam origem na navegação mesmo pelo Oceano Pacífico. Então, a origem mais difundida é a origem alóctone. A menos difundida, a menos aceita, é a origem autóctone. Passamos para o próximo. Dentro dessas origens, a que mais é difundida é a teoria de Clovis. Não que ela seja mais importante, mas é a mais difundida. Há outras teorias, como a malaio-polinésia, que a gente vai ver mais adiante, que mostra outras ondas migratórias bem possíveis, bem execuíveis. Bem, dentro dessas origens, dessas teorias de origem, dentro da origem alóctone, a teoria de Clovis é uma das bem difundidas, né? E essa teoria está baseada devido à presença de artefatos arqueológicos encontrados na cidade, uma cidadezinha chamada Clovis, que fica no Novo México, ali nos Estados Unidos. A partir desses artefatos, chegou-se à conclusão de que por volta de 11.500 e 13.000 anos atrás ocorreu uma onda migratória que passou pelo Estreito de Bering. O Estreito de Bering está situado ali, você vendo no planisfério geográfico, entre a Sibéria, na Rússia, atual território da Rússia, e o Alasca, atualmente território dos Estados Unidos. Isso ocorreu quando houve a última glaciação, né? A última era glacial. E ali, então, o nível do mar ficou mais baixo, né? Facilitando, então, a passagem desse estreito por via terrestre, né? Digamos, ou por via marítima mais facilitada. Esse período durou algum tempo e os arqueólogos, eles imaginam, através desses estudos, que nessa era de glaciação, a última era glacial, o estreito tenha ficado bem mais fácil de ser, então, transitado, né? Próximo.
Outra teoria alóctone é a teoria malaio-polinésia, né? Essa teoria ela foi elaborada através de registros arqueológicos encontrados no Chile e também parte do Peru, né? São territórios que apresentam alguns aspectos que estão mais relacionados aos povos da Polinésia, aos povos malaios, aos povos que habitam aquela região da Nova Zelândia, da Austrália, os povos que estariam, os povos da Oceania, né? Então, isso denota que algumas ondas migratórias vieram ali pelo mar, ou seja, que fizeram a travessia em embarcações simples, rudimentares, por volta de 14.500 anos atrás. Há sítios arqueológicos no Chile, bem como no Peru. Inclusive, alguns anos atrás, na década de 50, alguns pesquisadores escandinavos fizeram essa travessia partindo do Peru até algumas ilhas da Nova Zelândia em uma embarcação rudimentar, apenas municiada de poucos víveres e de um rádio, para demonstrar que essa travessia foi possível. Essa viagem ficou conhecida como Kon-Tiki e isso virou até um filme há pouco tempo atrás e quase virou uma tragédia, mas ao final eles conseguiram demonstrar que era possível fazer aquela travessia longa do Oceano Pacífico, do continente americano até algum ponto das ilhas ali da Oceania. Eles conseguiram chegar numa dessas ilhas e demonstraram que esse tipo de trajetória, de navegação era possível, pode ter sido possível e leva a crer, devido aos artefatos também encontrados no Chile, que essa região também foi povoada por por ondas migratórias vindas ali também da Oceania. Até porque o nosso continente é muito vasto, ele não teria sido então povoado apenas por uma onda migratória, mas por diversas. Bem, a gente tem aí um mapa que demonstram aí as rotas de povoamento. Se você nota a linha verde, ela traz ali o continente africano, né? Durante milhares de anos, os homens teriam ali evoluído e começado a habitar. Notem que a linha verde, ela sai da África e chega até a América, né? Então, ali mostrando que a vida surge no continente africano e se espalhando ali pelo Oriente, pela Europa, até passar lá pelo Estreito de Bering, dando ali a conotação à teoria de Clovis. Nas linhas vermelhas, ou um pouco mais ali lilás, mostram as ondas migratórias que poderiam ter ocorrido, que há uma possibilidade muito forte de ter ocorrido através de navegação. Notem ali pequenos barquinhos que saem das diversas ilhas da Oceania e vão ali povoar os povos da América do Sul. É uma teoria, a malaio-polinésia, muito aceita, né? Muito relevante para o nosso estudo de povoamento das Américas, né? Então, ali você tem um mapa com algumas dessas rotas, possíveis rotas de povoamento da América. Próximo. Bom, a gente falou num aspecto geral, num aspecto rápido, das possíveis rotas e das duas teorias mais importantes, das teorias alóctones de povoamento das Américas. Agora a gente passa para uma atenção maior com o nosso caso, o caso do Brasil. Os sítios arqueológicos brasileiros, inclusive um deles aqui no nosso Piauí, bem próximo da cidade de Floriano. Mas inicialmente a gente começa falando do fóssil Luzia, que infelizmente acabou sendo uma das vítimas, o fóssil, se é que a gente pode chamar de vítima, do incêndio que ocorreu lá no nosso Museu Nacional no Rio de Janeiro há mais ou menos 2 anos atrás. Então o fóssil Luzia data de 12.000 a 13.000 anos atrás, sendo considerado o mais antigo das Américas. Foi descoberto numa gruta chamada Gruta da Lapa Vermelha, no município, ali o nome houve um erro gráfico, perdão, mas no município de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. Esse município de Lagoa Santa, ele já é objeto de pesquisa arqueológica há muitos anos. Um dos maiores arqueólogos do mundo, Peter Lund, ali viveu, dinamarquês,
viveu muitos anos, inclusive é enterrado em Lagoa Santa, e ele fez pesquisas incríveis ali naquela região, e muitos dos fósseis encontrados ainda estão preservados, porque estão em museus da Dinamarca, tá? Esse dinamarquês teve muito tempo ali em Lagoa Santa, e ele encontrou muitos vestígios ali da nossa ancestralidade, da nossa pré-história aqui na América, e obviamente mandou para a Dinamarca. Se algum dia você for à Dinamarca, vai ter oportunidade de conhecer um desses museus com artefatos arqueológicos brasileiros tirados daquela região ali de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Anos depois, muito tempo depois, a gente falou agora de Peter Lund, mas muitos anos depois, meados da década de 60, 70, houve um empreendimento de arqueólogos brasileiros e franceses para fazer novas escavações, novos estudos naquela área. E foi nessa oportunidade desse empreendimento de arqueólogos franceses e brasileiros que o crânio da Luzia foi encontrado. Por que esse crânio levou o nome de Luzia? A gente estava vivendo naquela época o período psicodélico dos Beatles, né? E havia uma música muito famosa, que era a música Lucy in the Sky. Um dos arqueólogos fãs dos Beatles decidiu então nominar o crânio de Lucy, mas tinha que abrasileirar, então ficou Luzia, né? Então esse crânio foi encontrado e foi feito toda uma análise de configuração para fazer uma reconstituição de como seria, porque era um crânio diferente dos crânios encontrados aqui na América do Sul. Então foi feito todo um processo de computação gráfica, que inclusive esse processo ele é utilizado pela polícia na França para desvendar crimes. Então foi feito, a partir desse crânio, uma reconstituição do rosto. E aí veio uma grande surpresa. Esse rosto da Luzia não apresentava características nenhuma de índio, mas a característica de negro, ou seja, característica negroides. E aí, isso até hoje, e ainda é análise de estudo, de como teria ocorrido um povoamento não de malaios, polinésios, ou de povos mais orientais, que dão o aspecto dos indígenas. Como foi feita essa onda migratória? Pode ter ocorrido também uma onda migratória da África para o Brasil, a partir desse aspecto negroide da Luzia, né? Bem diferente dos povos tupis que a gente conhece, dos povos indígenas, que mais se assemelham a povos orientais. Em 1978, o ano em que esse professor que vos fala nasceu, a arqueóloga Nied Guidon, conhecida no Brasil internacionalmente, muito conhecida de nós piauienses, encontrou restos em carvão vegetal de uma fogueira na Serra da Capivara. A Serra da Capivara fica aqui no Piauí, ali nos municípios de Coronel José Dias e São Raimundo Nonato. E uma outra grande surpresa, essa fogueira teria por volta de 48 mil anos atrás. Notem que todas as ondas migratórias, elas têm relação de 13 mil, 14 mil, 11 mil anos atrás. E aí, nessa região aqui nossa, foi encontrado vestígios de 48 mil anos atrás. A região de São Raimundo Nonato ainda é objeto dessas pesquisas, porém apresentou uma novidade. O povoamento dessa região pode ser muito anterior a todas as teorias que a gente tem como base de conhecimento até os dias de hoje, mas ainda é produto de análise de estudos que ainda vão ser certificados num futuro bem próximo. Quem tiver oportunidade, conheça a Serra da Capivara e os museus que lá estão instalados, tanto o Museu do Homem Americano quanto o Museu da Natureza. É uma experiência indescritível, só indo lá mesmo para poder visualizar e ficar extasiado com tanta beleza. Próximo. Bom, há uma dificuldade de leitura, não consegui encontrar um mapa mais eficaz, mas ali você tem todo o continente americano e ali as várias setas com alguns quadradinhos indicando os principais sítios arqueológicos da América. Ali a gente tem no Brasil, alguns no Minas Gerais, demonstram também aqui a Serra da Capivara. Na costa do Oceano Pacífico, no continente americano,
ali Chile, Peru, e lá mais acima na América do Norte você tem ali a configuração dos principais sítios arqueológicos da América. Próximo. Bom, tá aí a imagem da Luzia, né? Luzia e Serra da Capivara. Você tem um crânio que foi encontrado. Infelizmente, esse crânio estava guardado no Museu Nacional, que acabou pegando fogo. E ali você tem a reconstituição que foi feita em computação gráfica desse crânio. Então você não tem um aspecto de indígena, você tem um aspecto de uma pessoa negroide. Acredita-se que a Luzia teria por volta de 1,30 m, mais ou menos, e teria morrido com 24 anos de idade, né? Então ali você tem um aspecto negroide. Da outra fotografia, você tem uma das mais famosas pinturas rupestres encontradas ali na Serra da Capivara, lá no sítio arqueológico em Coronel José Dias. Ali a imagem de uma capivara desenhada por povos originários daquela região. Bem, vamos agora falar um pouco dos dois povos, dos povos mais antigos que habitaram o Brasil. São duas culturas, a cultura Umbu e os povos sambaquis. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse povo, talvez tenha ouvido falar de sambaquis, mas são povos que habitaram principalmente ali a parte sudeste e sul do Brasil. A cultura Umbu, ela existiu ali datando entre 12.000 e 13.000 anos antes, 12.000 e 13 anos atrás, né? Trata-se de uma cultura de caçadores-coletores. Se são caçadores-coletores, eles viviam em constante mudança, eram povos nômades, porém habitavam aquela região ali que a gente conhece hoje como os Pampas Gaúchos, ali as zonas que são hoje o Uruguai e parte da Argentina. Esses povos utilizavam flechas feitas de pedra lascada e de boleadeiras. A boleadeira é uma pedra que você coloca numa espécie de corda e ela é lançada ali então para caçar animais que são mais rápidos, animais que têm uma mobilidade maior. Povos sambaquis. Povos sambaquis, eles vão ter esse nome porque sambaqui quer dizer amontoado de ostras. E a gente vai entender por que esse amontoado de ostras mais adiante. Povos que viveram por volta de 2.000 e 8.000 anos atrás eram povos caçadores, a exemplo da cultura Umbu, mas principalmente pescadores que amontoavam restos de conchas e até ossadas no que conhecemos atualmente como sambaquis, né? Por essa característica como povos pescadores, eles vão ser considerados semi-sedentários, ou seja, onde havia um lago, um rio, e principalmente perto das zonas marinhas, na linha da praia, esse povo, onde eles tinham ali a presença de muito pescado, de muitas ostras, eles se fixavam mais a esse local. Então eles vão ser considerados semi-sedentários. Esses povos enterravam seus mortos nesses amontoados de conchas que eles faziam e cobriam esses corpos de vermelho. E isso indica a possibilidade até de rituais funerários. Ainda não é conhecida profundamente, os arqueólogos ainda não conseguiram comprovar que havia um ritual, mas possivelmente poderia haver, porque eles colhiam o que iam comer, pegavam essas ostras, amontoavam, e quando morria algum deles, eles enterravam nesse amontoado de ostras e ainda tinham uma coloração vermelha em cima desses corpos, né? Então isso leva a crer que possa haver até um sentido ritualístico, religioso, para esses funerais que ocorriam à época. Próximo. Bom, como a gente falou anteriormente, povos considerados semi-sedentários. Eles habitavam as margens das lagoas, rios e do mar, atualmente dos territórios do sudeste e sul do Brasil, onde você encontra principalmente ali os resquícios deixados pelos povos sambaquis, principalmente em Santa Catarina. Ainda muitos desses sambaquis que as pessoas pensam que sobem, pensam que é formação rochosa, mas na verdade não é uma formação rochosa, é um sambaqui. Os sambaquis se extinguiram há 2.000 anos e o Brasil passou a ser mais ocupado pelos povos da linhagem Tupi, que estavam em processo de sedentarização.
Os tupis, que eram nômades, passaram então a fixar-se aos locais em que eles consideravam mais aptos para a sobrevivência, e ali formavam as suas tribos, né? Então, nesse período de 2.000 anos atrás, os sambaquis vão se extinguir e os tupis vão passar a ocupar essa... Aí você pode perguntar como eles se extinguiram. Obviamente, nas diversos confrontos entre outros povos, essencialmente o povo tupi, que vai passar a ocupar toda essa zona territorial, né? E esse processo de sedentarização dos tupis, a gente vai ter como explicitar ou comprovar, porque eles vão praticar agricultura, eles vão construir vasos de cerâmica, né, que serviam tanto para guardar sementes, como também esses vasos de cerâmica eram utilizados como vasos funerários, ou seja, o vaso era utilizado para guardar sementes. Nessa linha de agricultura, os tupis cultivavam muito tubérculos, tá? E também os vasos funerários, além de guardar sementes, vão ser utilizados como urnas funerárias, como vasos para então enterrar os seus entes ali nas nações dos povos tupis. Bom, aí a gente falou anteriormente das flechas da cultura umbu. Ali são flechas da cultura umbu que estão em alguns museus, principalmente do sul do Brasil, e aí você nota flechas feitas ali de pedra lascada. Mas embaixo você tem ali uma ilustração, seria um quadro, representando os povos sambaquis, e eles ali tirando conchas e pescando e limpando peixes. E do lado você tem ali um sambaqui atualmente. Você pensa que é uma formação rochosa, você pensa que é um monte, que é um pequeno morro. A geografia explicaria melhor o que seria essa formação, mas na verdade isso não é uma formação rochosa, isso é um sambaqui, é um amontoado de ostras de mais de 2.000 anos atrás, que ali eles colocavam seus defuntos e ali eles tinham um certo ritual. Próxima. Acabou, né? Então, pessoal, a gente fica por aqui. É uma aula rápida, porque é um assunto rápido, tá? Porque essa apostila ela divide esses assuntos em pequenos tópicos. Então, segunda aula da apostila 1, da apostila 2 de História 1 efetuada. Qualquer dúvida, pode nos procurar pelo WhatsApp, estamos à disposição.